Olá, boa noite. É um prazer recebê-lo nesse espaço onde temos a possibilidade de poder adorar o nome do Senhor Deus juntos. É bem verdade que estamos nos 10 dias de oração e nessa campanha que estamos fazendo, aliás, que já começou hoje às 6 da manhã, temos 2 encontros diários, um deles das 6 às 6h30 e o outro às 8 da noite, com propostas diferentes. A proposta do culto que temos à noite, esse que agora estamos introduzindo, temos a possibilidade de conhecer um pouco da teologia da própria oração, o que a Bíblia fala sobre oração, como orar, de que maneira conseguir entrar na presença do Pai e como alcançar a bênção. Na parte da manhã, das 6 às 6h30, a proposta é orarmos juntos como igreja. Aí você vai dizer, pastor, eu já tenho meu momento particular de oração. Continue, mas a ideia desse encontro da manhã é aquilo que está lá em Mateus capítulo 18, versículo 19, onde Jesus disse assim: também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Existe uma dimensão coletiva no contexto da oração. Existe a oração particular e a oração coletiva. Nós pecamos muito no que diz respeito à oração coletiva. Eu não estou falando apenas daquela oração que a gente faz antes do sermão ser pregado. Não, eu estou falando de oração, de clamor, a igreja junto, concordando em clamar a Deus por alguns temas, pedindo a intervenção do Senhor. Você sabe perfeitamente que estamos vivendo um tempo realmente complicado, um tempo que estamos precisando de oração. Não apenas a igreja, mas o mundo precisa da intervenção de Deus. E nós vamos estar orando. Nesses momentos, na parte da manhã, a equipe da pastoral da igreja vai estar canalizando alguns temas que nós, como igreja, estaremos pedindo a Deus para que intervenha no nosso mundo, na nossa igreja, enfim, na nossa experiência. Então, por favor, não perca nenhum dos 2 encontros, das 6 às 6h30 e ao mesmo tempo esse encontro da noite. No encontro da noite, eu acabei escolhendo trabalhar com vocês uma temática dentro do Evangelho de Lucas. É exatamente isso. Lucas é conhecido como o Evangelho da Oração. E nós teremos a possibilidade nessa semana de poder crescer dentro do conhecimento desse mesmo Evangelho. Hoje nós vamos fazer a introdução dele e depois nós vamos ter a possibilidade de poder desdobrar dentro do Evangelho alguns princípios da vida de Jesus Cristo, a vida de oração de Jesus. Nós vamos ter a possibilidade de poder compreender um pouquinho mais isso daqui a pouco. E para podermos começar o nosso estudo de hoje, não poderia ser de outra maneira. Vamos fazer 2 coisas. Primeiro, vamos ler a introdução do livro de Lucas, que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, a partir do verso 1, versos 1 a 4. Logo na sequência, nós vamos fazer uma oração e vamos conversar um pouco sobre o Evangelho de Lucas, ok? Para as leituras que eu estarei usando durante esse período, durante essa campanha dos 10 dias, eu escolhi usar a nova versão internacional da Bíblia, ok? Então, estou lendo aqui agora o texto diz assim: muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente, desde o começo, e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que foram ensinadas. Gostaria nesse momento de convidá-lo para fechar os olhos onde quer que você esteja, para podermos falar com Deus. Obrigado, Senhor, porque temos a oportunidade de estudar Tua Palavra e aprender dela. Fala conosco agora através do Teu Espírito. Ajuda-nos a compreender as lições preciosas que o Senhor tem para nós dentro do Evangelho de Lucas, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Antes de podermos analisar o conteúdo do livro de Lucas, nós precisamos entender esse livro. Eu quero começar mencionando a vocês que o livro de Lucas é, sem sombra de dúvida, uma das obras mais fantásticas que temos na Bíblia. Nós não podemos dizer que temos 4 evangelhos. Nós temos um evangelho, é o Evangelho de Cristo Jesus. São as boas novas. A palavra evangelho vem do grego evangelion, que significa literalmente boas notícias, boas novas. Quais são as boas novas? A humanidade estava perdida no pecado, destinada à morte eterna, mas Cristo Jesus assumiu a nossa culpa, veio a esse mundo, tornou-se um de nós, o representante da raça humana, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou e venceu a morte, e prometeu voltar. Essa é a história do Evangelho. O que temos são 4 evangelistas que escreveram com propostas diferentes, ok? Para públicos diferentes, e eu aproveito para poder abrir um parênteses mencionando que esses são os evangelhos canônicos.
Existem muitos outros evangelhos que foram escritos, provavelmente até na época dos apóstolos, por indivíduos que acabaram não seguindo uma determinada linha que foi considerada canônica, mas que muitas histórias a respeito de Jesus circulavam no tempo dos apóstolos. E esses quatro, especificamente Mateus, Marcos, Lucas e João, acabaram escrevendo com propósitos diferentes, para públicos diferentes, e por isso acabaram sendo, e foram fiéis, obviamente, ao texto bíblico, àquilo que foi a vida de Cristo Jesus, e então foram considerados como canônicos. Só para você poder se lembrar dos quatro evangelhos, o evangelho de Mateus foi escrito para um público específico e com um propósito. Mateus escreveu para os judeus, e o seu propósito era mostrar que Jesus Cristo era o Messias, aquele em quem se cumpriam todas as profecias do Antigo Testamento. É exatamente por isso que ele vai usar a maior quantidade de citações do Antigo Testamento dentro dos quatro evangelhos. Ele é o que mais cita. Uma frase que é recorrente em Mateus é: e para que se cumprisse o que foi predito pelo profeta. E aí, então ele fazia uma citação de uma profecia do Antigo Testamento. Marcos, por sua vez, apesar de ser o evangelho mais antigo, ele foi escrito para um público romano. Os romanos não se preocupavam muito com ensinamentos, eles queriam saber o que uma pessoa era capaz de fazer, quais eram as suas realizações, as suas conquistas. Por isso Marcos não vai gastar muito tempo com os ensinamentos de Jesus. Marcos vai especificamente mostrar o que Jesus fez, como ele conquistou, como ele venceu as forças do mal, como curou pessoas. O tempo todo em Marcos, Jesus está fazendo alguma coisa, ele está expandindo o reino de Deus, conquistando as forças do mal, subjugando as forças do mal. O evangelho de João, por sua vez, foi o último dos evangelhos a ser escrito, o mais recente de todos eles. E foi escrito já numa época em que muitas heresias haviam surgido, inclusive sobre a pessoa de Jesus. Por isso, é claro que João não está muito preocupado em seguir uma ordem cronológica dos fatos a respeito de Jesus. Ele não está preocupado com os fatos históricos a respeito de Cristo, como ele viveu, aonde nasceu. Não, ele está preocupado em provar a sua tese. A tese é: Jesus já existia antes da encarnação. Por isso que ele começa com o seu evangelho dizendo: no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Todas as coisas foram feitas pela palavra e sem a palavra nada do que foi feito se fez. Mas a palavra, ou o verbo, se tornou carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O objetivo de João, e ele vai dizer que o objetivo é esse no final do seu livro, no capítulo 20 e também no capítulo 21, que o objetivo dele era escrever essas coisas. Ele pensou algumas coisas que Jesus Cristo fez para provar que ele é Deus e que somente crendo no seu nome é que temos a possibilidade de ser salvos. E no meio disso tudo você encontra Lucas. Lucas, ele mesmo, nós vimos agora ao ler a introdução do seu evangelho, ele menciona que apesar de outros já terem escrito antes, ele decidiu escrever em ordem cronológica as coisas relacionadas a Cristo Jesus. E quando ele vai escrever, ele faz uma pesquisa apurada. É bem verdade que a maior parte dos críticos bíblicos vão afirmar, aliás, que o seu evangelho foi escrito baseado em dois elementos. Os documentos históricos que já haviam, provavelmente na época que ele escreveu, o evangelho de Marcos e o evangelho de Mateus já existiam. Talvez seja exatamente por isso que a maior parte do conteúdo desses dois evangelhos aparece também no evangelho de Lucas, apesar de Lucas ter organizado esses eventos, como ele mesmo mencionou, numa ordem cronológica. E a segunda fonte que ele teria usado teriam sido as testemunhas a respeito daquilo que Jesus Cristo fez e daquilo que ele ensinou. Ele, portanto, deve ter feito muitas entrevistas. Quando analisamos, por exemplo, aquilo que entendemos da história de Lucas, nós temos a possibilidade de poder entender que Lucas provavelmente escreveu num período que foi mais fácil para ele fazer essas entrevistas. Para a gente poder entender isso, deixa eu apenas falar um pouquinho sobre o próprio autor, o Lucas. Não existe qualquer tipo de dúvidas a respeito da autoria desse livro em relação a Lucas. Lucas realmente é o seu autor. Quem é esse Lucas? Bom, Lucas, na verdade, ele foi discípulo de Paulo. E isso aqui é muito importante, porque a própria teologia de Paulo, nós temos a possibilidade de vê-la, de alguma maneira, diluída dentro do Evangelho de Lucas.
Existem apenas 3 textos no Novo Testamento que mencionam Lucas. E aliás, deixa eu aproveitar para poder te dizer que no Evangelho não aparece o nome dele. Um detalhe curioso a respeito de Lucas é que Lucas é o maior livro do Novo Testamento. Um detalhe importante também é que o seu evangelho é o maior dos 4 evangelhos, portanto fazendo com que ele tenha a possibilidade de ser o maior livro. Mas quando você analisa aquilo que alguns críticos bíblicos mencionam, provavelmente quando ele escreveu o evangelho e ao mesmo tempo o livro de Atos como uma obra só. Os dois representavam um só livro. A ideia de Lucas era mostrar que Jesus Cristo era Deus, que Cristo era o Messias, e para isso ele usa o Evangelho, e na sequência ele mostra como Cristo implantou a igreja através dos apóstolos. Então a ideia era de que fosse uma obra só no começo. Então é claro que, sem sombra de dúvida, se isso realmente fosse verdade, já o Evangelho é o maior livro. Juntando com Atos, então, disparadamente ele se transforma no maior livro de todos. Como ele escreveu baseado nas pesquisas que fez, então nós temos a possibilidade de poder ter ele como o maior livro. O grego utilizado para a escrita desse evangelho, bem como do livro de Atos, é o grego mais apurado, é um livro com o grego mais rebuscado, mais claro, mais inteligível de todos os livros do Novo Testamento. É realmente algo fantástico. Portanto, o valor literário e ao mesmo tempo dentro da inspiração do Evangelho de Lucas é sem precedentes. Falando sobre Lucas, como já mencionei, existem apenas 3 textos na Bíblia que mencionam Lucas, e não é no Evangelho. No Evangelho não aparece o seu nome. Mas esses 3 textos, eles nos ajudam a compreender quem era Lucas. O primeiro texto é de Colossenses capítulo 4, versículo 14. Só para você poder entender o contexto de Colossenses, Paulo havia sido preso pela sua primeira vez. Lembra da prisão de Paulo? Paulo foi preso em Jerusalém, depois foi conduzido para Cesareia Marítima, onde ficou 2 anos em prisão. De Cesareia Marítima, ele apelou para ser julgado pelo imperador, então ele faz a viagem para Roma. Lá ele fica durante algo em torno de 2 anos em prisão domiciliar. No final desse período, ele então é julgado pelo imperador. Enquanto ele está nesses 2 anos em Roma, ele vai escrever aquelas que são chamadas as cartas da prisão. Ele vai escrever especificamente Efésios, Colossenses, Filipenses e Filemão, ok? E enquanto ele está escrevendo agora Colossenses no capítulo 4, verso 14, quando ele está terminando a carta, ele vai dizer assim: saúda-vos Lucas, o médico amado. A primeira informação que a gente tem a respeito de Lucas é de que Lucas estava junto com Paulo na sua primeira prisão. Quando analisamos, por exemplo, o livro de Atos escrito também por Lucas, nós percebemos que existem evidências de que Lucas estava com Paulo. A partir do capítulo 16 de Atos, especificamente, estamos falando do início da segunda viagem missionária, Lucas começou a seguir Paulo. Quando olhamos os relatos históricos sobre quem era Lucas, nós descobrimos que Lucas ele era natural de Antioquia da Síria, portanto, provavelmente um dos primeiros conversos daquela mesma cidade, o segundo maior centro do cristianismo depois de Jerusalém naquela época. Há pouco tempo depois acabou se tornando maior do que a própria Jerusalém em termos de número de cristãos, uma igreja muito mais forte, e é essa igreja, aliás, que vai de alguma maneira patrocinar as viagens missionárias de Paulo. Paulo, quando retorna depois da primeira viagem missionária, depois de ter passado pela Galácia, juntamente com Barnabé, o relato provavelmente do que Deus havia feito através dele deve ter tocado o coração do médico Lucas. E Lucas decidiu, na segunda viagem missionária, seguir Paulo, ir junto com Paulo. Você se lembra que na segunda viagem missionária ele já não volta com Barnabé, ele volta com Silas, que era um dos líderes da igreja de Jerusalém. Ele vai junto com Paulo, e junto com eles, nessa segunda viagem, vai Lucas, e na sequência eles passam pela região da Galácia e levam também Timóteo junto com eles. Paulo e Silas, portanto, vão com uma comitiva junto. E ao escrever agora a carta aos Colossenses, ele está na primeira prisão em Roma,
ele está mencionando que Lucas, o médico amado, está com ele. Provavelmente Lucas era o médico pessoal do apóstolo Paulo, além de, como ele menciona em Filemão, versículo 24, e Filemão foi escrito nessa mesma altura, durante esses 2 anos de prisão domiciliar em Roma. Ele vai dizer: Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Lucas, juntamente com o time de Paulo, que ele vai mencionar alguns deles aqui, Marcos, Aristarco, Demas, esse era o grupo de cooperadores de Paulo durante esse período dos 2 anos que ele está lá. Existem evidências fortes de que provavelmente Lucas estivesse com Paulo, inclusive durante a sua prisão em Roma. Ele permaneceu com Paulo, obviamente, junto ali nas imediações, enquanto Paulo estava preso na Cesareia Marítima. Ele era o braço direito de Paulo, por assim dizer, não apenas o médico, mas também o seu colaborador. O outro texto que vai aparecer, e já é num contexto completamente diferente, que é 2 Timóteo capítulo 4, verso 11, essa já representa a segunda prisão de Paulo. Paulo foi preso também em Roma, completamente diferente da primeira prisão. Na primeira prisão ele era um prisioneiro religioso, a motivação era religiosa, por causa do ciúme dos judeus ele havia sido preso. Na segunda prisão agora ele está sendo preso por razões políticas. Nero havia acusado de ser um mandante, de se colocar fogo em Roma. Ele sabia que dessa prisão não sairia. E quem é que estava lá com ele? É interessante o que ele vai dizer. Capítulo 4, verso 11, 2 Timóteo. Somente Lucas está comigo. Quando os outros colaboradores de Paulo acabaram deixando, inclusive o próprio Demas, que é mencionado em Filemão como companheiro de Paulo. O Filemão havia ido embora, o Timóteo tinha ficado com medo de se associar a Paulo, com vergonha de se associar a Paulo. Lucas estava lá. Lucas esteve com ele, portanto, o tempo todo. Então você entende aqui que Lucas ele era muito próximo do apóstolo Paulo. Alguns comentaristas bíblicos chegam até a acreditar que muitas das cartas escritas por Paulo talvez tenham sido escritas por Lucas, Lucas sendo o copista do próprio Paulo. Mas não temos evidência suficiente para poder afirmar isso, é apenas uma conjectura. Um outro detalhe importante a respeito aí de Paulo, aliás, de Lucas. Lucas, ele, portanto, vai, de alguma maneira, mostrar nos seus relatos muita teologia de Paulo. Por exemplo, quando ele vai mencionar um pouco daquilo que é a própria vida de Cristo Jesus, ele vai fazer apresentando Jesus como o homem perfeito. Olha, lembra das ênfases que eu mencionei dos outros evangelistas? Mateus está tentando mostrar que Jesus é o Messias porque ele é descendente de Abraão, o fundador da nação de Israel, e ao mesmo tempo de Davi. Então, na sua genealogia, ele vai evidenciar tanto Davi quanto o Abraão. Ele termina em Abraão. Marcos não está muito preocupado com isso, ele só está tentando mostrar que Jesus foi capaz de fazer grandes coisas. João está tentando provar que ele é Deus. Lucas, por sua vez, ele tem uma motivação. A motivação é mostrar que Jesus, ele é o homem perfeito. E é exatamente por isso que na sua genealogia, ele vai ligar Jesus não apenas a Davi e a Abraão, que isso era muito importante para a nação de Israel, mas ele vai ligar Jesus a Adão. E só lembrando que dentro dos escritos de Paulo, Jesus é apresentado como o segundo Adão. Onde o primeiro Adão falhou, o segundo Adão venceu. Existem alguns detalhes, algumas particularidades de Lucas que merecem ser aqui, portanto, destacados. A primeira delas foi a que eu acabei de dizer. O evangelho dele mostra uma salvação que é universal. Ela não está direcionada ao povo de Israel, mas ela é dedicada a todos. É por isso que não há nenhum dos evangelhos que mencione tanto Jesus abrindo espaço para os gentios poderem ser acolhidos no reino, como o evangelho de Lucas. Bom, não é para menos, ele também era gentil. Aliás, um detalhe importante é que ele é o único autor não judeu da Bíblia. O único é Lucas. E então é claro que, representando o mundo gentílico, ele vai mostrar que Jesus, em todos os seus ensinamentos, ele abriu as portas e tinha a ideia de salvar o ser humano, não apenas uma etnia, mas o ser humano como um todo. Havia espaço para todos. Para ele, portanto, a salvação é universal, é para todos.
Uma outra ênfase que nós encontramos dentro do seu evangelho é um espaço para pessoas marginalizadas. Quando nós olhamos para o evangelho de Lucas, a gente percebe que ele, o tempo todo, ele mostra que quem eram os marginalizados? As mulheres eram marginalizadas. A gente já vê daqui a pouco que há um espaço muito grande para elas. As crianças também eram marginalizadas. Havia espaço para elas. Mas os marginalizados eram os doentes, os pecadores, os publicanos. E Jesus é apresentado como amigo de todos esses. Aliás, quando você para poder pensar a respeito dos marginalizados, ele vai contar, por exemplo, a parábola do bom samaritano. E na parábola do bom samaritano, o herói da história não é um judeu. Aliás, os judeus são os carrascos da história, são os vilões da história. O indivíduo que vai ser o grande herói é o samaritano, que é chamado de o bom samaritano. É ele quem faz o que deveria ser feito, é ele quem socorre o indivíduo que está doente. Ele vai, então, assim, de alguma maneira, dar espaço para os marginalizados. E vai mostrar, inclusive, Jesus gastando a maior parte do seu ministério na Galileia. O lugar onde havia a maior quantidade de pecadores, publicanos, meretrizes. Jesus é apresentado com esse povo todo. E é Lucas quem, inclusive, vai denunciar que os próprios inimigos de Jesus diziam: esse homem só anda com publicanos, pecadores e meretrizes. Porque o que Lucas está tentando dizer é que não existe ninguém que seja tão marginalizado que Jesus não possa alcançar. Uma outra ênfase, como mencionei, é a ênfase nas crianças. É Lucas, por exemplo, que vai falar sobre a infância de João Batista. Nos outros evangelhos, quando vão mencionar João Batista já está pregando. Lucas vai mostrar como foi o nascimento do João Batista, como é que foi essa história. É ele quem vai colocar uma ênfase, por exemplo, na infância do próprio Jesus. É interessante isso. Ele vai mostrar de forma bem clara, ele vai mostrar, por exemplo, Jesus abençoando as crianças. Há espaço para as crianças dentro do seu evangelho. Ele também é o evangelho das mulheres. Lucas faz 43 referências a mulheres no seu evangelho. Levando-se em consideração o fato de que naquele tempo as mulheres tinham um lugar secundário dentro da sociedade, Lucas vai colocá-las em destaque. Aliás, é Lucas quem vai dizer que as maiores patrocinadoras do ministério de Jesus eram mulheres, não eram os homens. É Lucas quem vai dar essa informação. É o evangelho dos pobres. Um detalhe interessante, quando no grande discurso de Jesus, o Mateus, por exemplo, vai dizer: bem-aventurados os pobres de espírito. Lucas, quando vai falar das bem-aventuranças, ele diz: bem-aventurados os pobres. Ele vai trazer, inclusive, várias repreensões ou conselhos aos ricos, dizendo que é muito difícil para os ricos entrarem no céu, porque eles têm um amor muito grande pelas riquezas, mas os pobres têm um caminho aberto para poder chegar a Jesus. Ele não está querendo dizer com isso que pobres estão à frente no reino do que os ricos, não. Ele está dizendo que é mais difícil para os ricos conseguirem deixar de amar os seus bens para colocar Cristo em primeiro lugar do que aos pobres, que não têm absolutamente nada. Então eles já colocam Cristo em primeiro lugar. Um outro detalhe que vai aparecer aqui é que ele é o evangelho do louvor. Existe muito espaço para o louvor dentro do evangelho de Lucas. É Lucas quem vai colocar, ou quem vai redigir os grandes cânticos que se tornaram cânticos na igreja. É uma pena que a musicalização desses cânticos tenha se perdido na história, mas sabemos que a igreja os cantava. É ele, por exemplo, que vai trazer o Magnificat, que é o cântico de Maria. É ele quem vai trazer o Benedictus. O Magnificat está lá em Lucas capítulo 1, versos 46 e 53, o Benedictus em Lucas 1, versos 68 e 79, o Gloria in Excelsis no capítulo 2, verso 1, o Nunc Dimitris está no capítulo 2, versos 29 a 32, enfim, ele é o evangelho dos cânticos. Ele vai mostrar, por exemplo, que existem risos, existe o evangelho que traz felicidade, existem festejos. É ele quem vai colocar, por exemplo, a ideia de que existe uma festa no céu quando um pecador se arrepende. É um evangelho que vai terminar, por exemplo, como ele começou, com regozijo. Havia alegria no coração dos apóstolos. É assim que ele termina. Ele é também, sem sombra de dúvida, o evangelho das parábolas. Das 37 parábolas que aparecem nos 4 evangelhos, 14 são exclusividade de Lucas. É Lucas, por exemplo, que traz algumas parábolas que são exclusivas deles. Veja, por exemplo, olha, os 2 devedores, o bom samaritano, o amigo inoportuno, o rico insensato, a figueira infrutífera, os lugares no banquete, o construtor da torre e o rei que havia ido para a guerra,
a dracma perdida, o filho pródigo, o administrador injusto, o rico e o Lázaro, a recompensa do servo, o juiz injusto, o fariseu e o publicano, são parábolas exclusivas em Lucas. Existem ainda 2 elementos, e com esses eu gostaria de encerrar minhas considerações hoje, que são características do Evangelho de Lucas. Lucas é o Evangelho da oração. No meio disso tudo, há um elemento que permeia todo o livro. É a ideia da oração. Lucas, ele fala mais do que qualquer outro evangelista sobre esse tema. Ele descreve Jesus, talvez por colocar a ênfase em Jesus como um homem perfeito, ele vai mostrar Jesus operando milagres e prodígios não porque ele é Deus, como o faz João, mas ele vai mostrar que Jesus operou grandes coisas, ele pregava e as pessoas se convertiam porque ele gastava muito tempo com a oração. Quando você olha, por exemplo, para Lucas capítulo 3, 21, 5, versos 15 e 17, capítulo 6, versos 12 e 13, 23, verso 34, 22, verso 39, 40, e a lista é enorme. Todos esses textos falam de Jesus em oração. 7 dessas orações que aparecem no Evangelho de Lucas, eles são exclusividade, que mostram Jesus antes de cada uma das crises que ele teve que enfrentar, e Jesus está gastando largas horas em oração. É somente nesse evangelho, por exemplo, que a gente descobre Jesus orando por Pedro. Quando Jesus chega para Pedro, na noite em que Jesus foi preso, e diz: Pedro, o diabo me pediu para poder te cirandar, mas eu orei por você. É o evangelho de Lucas, por exemplo, que vai mostrar Jesus na cruz, orando pelos seus inimigos e orando por si mesmo. Os discípulos de Jesus aprendem a orar com ele, e a igreja primitiva aprende com os discípulos de Jesus que haviam aprendido com o próprio Cristo. A ligação aqui é tremenda. E é claro que a consequência imediata disso, a última ênfase que eu menciono, é a ênfase no Espírito Santo. Jesus era um homem de oração, e eu quero te lembrar que Lucas não está apresentando o aspecto divino do Cristo. Ele está apresentando o aspecto do homem perfeito, ele é o segundo Adão. Provavelmente no seu evangelho vai ecoar as palavras que o próprio Paulo mencionou na carta aos Filipenses no capítulo 2, quando ele diz: mas Jesus, sendo em forma de Deus, não tomou por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, indo até a morte de cruz. Ele apresenta Jesus como um ser humano, como o segundo Adão que veio sem qualquer tipo de regalia ou qualquer tipo de situação que o colocasse numa situação mais favorável do que a dos seres humanos que vivem na Terra. Mas ele, entretanto, venceu e fez coisas extraordinárias porque ele gastou tempo na oração e foi cheio do Espírito Santo. É Lucas, por exemplo, quem vai mostrar que a história de Jesus não termina com a cruz e com a ressurreição. Ela continua na obra do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é ninguém menos do que o representante de Cristo. O Espírito Santo, ele é destacado nesse evangelho desde o seu princípio. Por exemplo, João Batista é cheio do Espírito Santo desde o seu ventre materno. O Espírito Santo, ele cobre Maria com a sua sombra e por isso Maria fica grávida do próprio Cristo. Quando Jesus é batizado, o Espírito Santo, ele vem sobre ele. E por isso ele, cheio do Espírito, vai para o deserto a fim de jejuar, orar e ao mesmo tempo compreender qual era a vontade do Espírito Santo do Senhor. Quando ele sai do deserto, ele vai para Galileia no poder do Espírito Santo e opera grandes sinais e prodígios, e as multidões vinham atrás dele. Quando ele pregou na sinagoga de Nazaré, ele afirmou que o Espírito Santo estava sobre ele. E Jesus, ele é apresentado como exultando no Espírito Santo, porque o Espírito estava nele e lhe trazia alegria. Os discípulos, eles seriam ensinados pelo Espírito Santo na sua jornada missionária, e Jesus prometeu isso. Mais do que isso, ele vai mostrar que a blasfêmia contra o Espírito Santo é o pecado mais grave. Ele vai dizer que o Pai está ansioso por derramar o seu Espírito aos seus filhos. Isso aqui é tudo Lucas quem coloca. Jesus, ele vai enviar a promessa do Pai, e ao mesmo tempo ele vai revestir os seus discípulos com o poder do Espírito depois que ele fosse para o Pai. Lucas vai trabalhar isso tudo. O Espírito Santo, ele vem, por exemplo, dentro do Evangelho de Lucas, ele vem sobre Isabel, vem sobre Maria, vem sobre Jesus, vem sobre os apóstolos. E existem N textos mencionando pessoas que foram cheias do Espírito Santo. Lucas fala mais sobre o Espírito Santo do que qualquer outro evangelista, formando um vínculo de continuidade, tanto com o ministério de Jesus, como também com a igreja primitiva.
Portanto, esse é o Evangelho que mostra essas duas últimas ênfases. É claro que durante todos esses 10 dias nós tentaremos, em alguns momentos, pensar alguns elementos dessas 9 ênfases que eu mencionei aqui dentro do Evangelho de Lucas. Mas as duas que estarão conosco todos os dias são as ênfases na oração e ao mesmo tempo na presença do Espírito Santo. Porque o que nós queremos nesses 10 dias? Nós queremos sentir o Espírito Santo conosco, nós vamos clamar por avivamento e ao mesmo tempo reforma, que só o Espírito de Deus pode nos oferecer. Essa é uma obra de Deus e Deus quer operar em nós. Mas nós vamos estar orando, vamos estar clamando por isso. O grande objetivo que nós vamos ter durante esses 10 dias é de vermos realmente coisas incríveis acontecerem. No final desses 10 dias, no último sábado, dia 27, nós vamos ter a possibilidade de fazer a nossa ceia. Mas antes da ceia acontecer, eu vou abrir espaço para aqueles que quiserem dar o seu testemunho, para aqueles que quiserem mencionar o que o Espírito Santo do Senhor fez por você durante esses 10 dias. Que respostas da parte de Deus você teve enquanto decidiu orar na madrugada das 6 às 6h30, estando conosco no culto da noite, as orações que você fez, a busca que você fez. Eu quero que você tenha histórias com Deus durante esse período. Eu quero que aquilo que Lucas colocou no seu evangelho possa entrar no seu coração e te colocar em ação. Não quero apenas que você tenha a possibilidade de descobrir como foi que Jesus orou, como ele orou, por que ele orou, de que maneira ele buscou o Pai, como foi que ele operou milagres por conta disso. Não quero apenas que você tenha um conhecimento intelectual, teológico a respeito da oração em Lucas, mas eu quero te desafiar a ter uma história, uma experiência com Cristo Jesus, com o mesmo Espírito Santo que Jesus teve enquanto esteve aqui na Terra, da maneira como Lucas relata. Eu quero que você tenha a possibilidade de poder ter, quem sabe, aquela grande bênção que você está buscando de Deus há tanto tempo, quem sabe acontecendo nesses 10 dias. Aquela resposta que você está buscando, quem sabe agora nesses 10 dias. Eu quero te desafiar, não apenas a compreender o que Lucas tem a falar sobre oração, mas a experimentar a oração nesses 10 dias. Eu vou estar junto contigo. Tem algumas coisas que eu estou pedindo a Deus e que vou clamar junto com vocês às 6 da manhã. E que vou estar falando sobre o assunto aqui às 8 da noite. Mas eu quero te desafiar a tomar agora a decisão de poder participar conosco. De estar conosco nessa campanha. Estudando sobre oração e orando juntos. Eu quero orar nesse momento com você, pedindo a Deus que nos dê forças para podermos seguir nessa mesma jornada. Ore comigo. Obrigado, Pai. Porque na Tua palavra descobrimos que o Senhor Deus, na segunda pessoa da Trindade Divina, Cristo Jesus, Ele usou a oração na sua experiência. Foi cheio do Espírito. E deixou no relato do Evangelho de Lucas uma trajetória para que nós pudéssemos segui-la. Ajuda-nos a seguirmos o exemplo de Cristo Jesus, orando, recebendo Teu Espírito e fazendo Tua vontade. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu espero por você amanhã às 6 horas, das 6 às 6h30, para estarmos orando juntos. E, ao mesmo tempo, espero por você amanhã às 8 horas, nesse mesmo horário e nesse mesmo canal, nessa mesma rede social. Que Deus te abençoe.